Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa competência número 1, a gente vai falar hoje um pouco na videoaula 3 sobre as obras de Escher, que é um artista maravilhoso e vocês vão com certeza querer saber um pouco mais sobre ele. Eu trouxe um pouco da biografia de Escher. Escher é um artista holandês que ficou muito conhecido, é mundialmente conhecido por conta dos seus trabalhos e suas litogravuras, mas sobre uma coisa específica nos seus trabalhos, que é a questão da ilusão de ótica. Ele é um mestre, na verdade, em criar ilusões de ótica com efeito tridimensional em superfícies bidimensionais, tá? Aqui está falando um pouco mais sobre a vida dele, vocês também podem sempre pesquisar. Existe uma página que a família mantém até hoje, que está lá no caderno, a referência, falando um pouco de quem foi Escher. Tem todas as obras dele catalogadas lá e um pouco mais de curiosidades sobre a vida desse artista. Esse artista teve grande influência da arte espanhola, especificamente sobre os mosaicos, e foi na cidade de Alhambra, na Espanha, que Escher encantou-se com a arte da cidade, que possuía fortes traços árabes. A geometria é uma constante na arte de Escher, sempre você vai ver geometria muito. E essa é uma característica que ele emprestou um pouco dessa arte árabe, que ele era tão fascinado por ela. E a religião islã proíbe o uso do figurativo, por isso que a arte árabe tem muita geometria nela, muitas imagens geométricas. Escher, em seus desenhos, fazia uso do plano bidimensional no papel, né? A superfície sempre escolhida por ele era uma superfície de papel, um canvas, e ele proporcionava certas mudanças nesses traços sem alterar o polígono original. O que acontecia era uma gama de possibilidades que surgia, por isso que ele foi considerado um artista matemático e, sobretudo, um artista geométrico. A obra de Escher possui várias fases, é um período como a obra de Picasso, o período azul, o período rosa. A obra de Escher possui o período das paisagens, que durou de mais ou menos de 1922 a 1937, o período das metamorfoses, de 1937 a 1945, o período das gravuras subordinadas à perspectiva, que talvez seja o mais famoso, que durou de 1946 a 1956, e o período da aproximação ao infinito, que durou de 56 a 70, né? Algumas obras dele estão em destaque aqui, a Torre de Babel, de 1928, uma série de metamorfoses, de 37 a 40, e uma praticamente muito conhecida, que é o Em Cima e Embaixo, de 1947. E ainda eu trouxe aqui ainda para enriquecer o Côncavo e o Convexo, de 1955, que é um outro tipo de efeito geométrico que o Escher usa bastante. Ele faleceu na Holanda na década de 70, né? Mais especificamente em 1972. Aí embaixo está a fonte dessa biografia que eu trouxe para vocês, mas repetindo, vocês podem acessar a página do artista, que é mantida até hoje. Essa primeira obra que eu trouxe está lá no caderno, é a figura 1.4c, e é uma obra chamada Other World, Outro Mundo, que é de 1947. E aí eu quero falar um pouquinho dessa obra. Se você se posicionar observando apenas essa parte do fundo e a lateral esquerda, esqueça as outras partes. Foque no fundo e na lateral esquerda. Se você fizer isso, parece que você está de pé numa sala, observando esses arcos e essa ave aqui. Na verdade, a paisagem de fundo é quase como se fosse um outro planeta, mas parece que você está de pé na sala. Agora, se você observar apenas essas duas imagens aqui, essa aqui, ó, do chão, e essa daqui, e esquecer das outras e se focar nelas, parece que você está deitado no chão da sala, olhando para cima. E aí você vê os arcos observados de baixo. E ainda existe uma terceira perspectiva, que é, se você se focar aqui, nessa parte da imagem e nessa daqui, e esquecer as outras, parece que você está colado no teto dessa sala, observando essa cena de cima. Então, o Escher conseguiu 3 perspectivas diferentes em uma única imagem, né? Em uma única gravura. Ele consegue explorar essa perspectiva sob 3 pontos de vista diferentes, 3 ângulos diferentes.
Essa é uma obra chamada Relativity, de 1958, também é muito famosa. Ela é uma obra que explora, de novo, essa questão da perspectiva. Se eu observo a escada, tem uma hora que parece que eu estou subindo, mas se eu observo essa daqui agora, parece que você está deitado observando essa escada. Então, cada ângulo que você olha do desenho, parece que você está numa perspectiva diferente. Se você fizer um pouco do que a gente fez nessa daqui, aqui, você vai parecer aqui que você está na diagonal da sala. Aqui parece que você está deitado observando uma outra parte da gravura. Se você observa esse arco aqui, parece que você está em pé na sala. E ainda, se você olha para aquela porta ali, parece que ela está num outro ângulo. Então, cada ângulo que você olha do desenho parece uma perspectiva diferente. E, mais uma vez, Escher consegue fazer tudo isso utilizando uma única gravura. Eu trouxe uma outra aqui que é muito famosa dele, que é o Waterfall, que é uma caída d'água, né? Uma cachoeira. Na Holanda eles trabalham muito a questão dos moinhos, né? Então ele traz aqui até muita coisa geométrica, traz alguns polígonos aqui. Mas o interessante dessa obra é o seguinte: você observa uma queda d'água aqui, né? Então tem uma casa e tem essa parte aqui que está bem acima da casa e daqui eu estou provocando uma queda de água. Mas aí a água chegou aqui embaixo, no nível da casa, ok? E aí eu começo a andar para percorrer esse caminho aqui. E aí, ó, vou percorrer esse caminho sem nem tirar o meu mouse da tela, ó. E mais uma vez eu consigo chegar em um outro nível. Então essa é uma ilusão onde ele utiliza muito a ilusão do triângulo de Penrose, que é uma outra coisa que vocês podem pesquisar, né? Na verdade, esse é um universo muito rico e não vou conseguir dar todas as referências para vocês, mas é um universo riquíssimo. Então ele explora a questão dos triângulos de Penrose e aqui você consegue exatamente ver esse efeito. Como é que a água está caindo aqui e eu estou no mesmo nível onde a água caiu e eu consigo chegar aqui em cima. Então, mais uma vez, o Escher consegue, através de uma gravura, extrapolar a perspectiva. Tá aí a referência da página do artista. Uma outra referência que eu gosto muito de dar é do filme chamado A Origem, que utiliza muito figuras e cenários de Escher. Tem um outro filme que eu vi recentemente, que é o Doutor Estranho, que também faz muitas referências o filme é quase uma homenagem à obra de Escher, faz muitas referências de perspectiva, de geometria, que lembram muito e algumas delas são mesmo cenários do próprio Escher. Então são dicas de 2 filmes muito legais para assistir, com muita geometria. Obrigada e bons estudos!